O Rei da Noite vai voltar. A gente já conversou sobre isso um pouco aqui, mas hoje eu quero falar de uma das maneiras em que eu acredito que ele vai voltar. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho e hoje eu tô aqui pra falar do universo de Gelo e Fogo. Tô falando de Game of Thrones, tô falando de House of the Dragon semanalmente aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu falo de Game of Thrones aqui desde 2016, então já tem uma longa estrada aí falando da série aqui no YouTube e também pelas redes sociais. O ano passado eu comecei um projeto chamado Domingote para cobrir a primeira temporada de House of the Dragon e eu tive o prazer de ter nessa primeira temporada a Carol Queiroz junto comigo, comentando todos os episódios semanalmente. Se você não conferiu ainda, se você não conhece ainda o Domingote, a playlist está aparecendo para você. E também se é a sua primeira vez aqui no canal, não perde a oportunidade de se inscrever, deixar um joinha que me ajuda bastante e também ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente. Ah, Dinho, mas você parou de falar de cultura pop, só fala de Game of Thrones agora? Aqui no YouTube, sim, mas você pode me encontrar falando de cultura pop no geral, principalmente super-heróis, que eu adoro, lá no Instagram e no TikTok. Quer começar a ler os livros de Game of Thrones? Então aproveita e vai lá na Amazon. Os links para vários produtos estão aqui na descrição e se você adquirir qualquer um deles, você me ajuda. Como é de praxe, eu sempre aviso que se você não assistiu Game of Thrones, se você não tá em dia com House of the Dragon, então fica em dia e volta aqui depois, porque a partir de agora eu vou falar tudo com spoilers. Essa parada do Rei da Noite voltar é algo que a gente tem discutido já há alguns meses aqui no canal, né? Porque a gente sabe que vai ter uma continuação de Game of Thrones. Pra quem não sabe, tá aparecendo no card aqui também um vídeo que eu conto tudo sobre Snow, que possivelmente vai ser uma sequência de Game of Thrones. Possivelmente por quê? Porque vai lidar com o personagem após o final da 8ª temporada. Então, por isso que a gente tá falando que é uma sequência direta. E em um dos vídeos eu falei que uma das coisas que eu acho que eles vão fazer para trazer público de volta, porque né, o final de Game of Thrones é decepcionante, eles vão tentar convencer a gente trazendo o Rei da Noite de volta. Mas antes, vamos relembrar quem é o Rei da Noite? O Rei da Noite foi criado pelos Filhos da Floresta, ou as Crianças, como a gente chama também. A gente vê a criação desse ser lá no 6º episódio da 6ª temporada. Ele foi criado como uma forma dos Filhos da Floresta se defenderem dos primeiros homens, já que os primeiros homens, quando invadiram Westeros, estavam dominando tudo que era um território conquistado ali, que era um território fixo dos Filhos da Floresta. Eu vou falar mais disso em um outro momento, mas a princípio é isso. Quem criou o Rei da Noite foram os Filhos da Floresta. Mas você sabe que o Rei da Noite tem ali os seus capangas, vou chamar assim. E aí rola uma certa confusão, porque tem aqueles que parecem zumbis e tem aqueles que nós chamamos de caminhantes brancos. Deixa eu explicar um pouco os dois. Primeiro nós temos os White Walkers, ou caminhantes brancos. Esses caras são soldados ali da linha de frente do Rei da Noite. Tem vários deles. E como que eles se transformaram nesses homens? O próprio Rei da Noite os criou. Como? Através de magia e também com a força do Craster. Lembra do Craster, o pai da Gilly? Tem um episódio em Game of Thrones que explica tudo, porque esse cara, ele tinha filhos incestuosos, porque ele tinha filhos com as suas filhas. Ele oferecia essas crianças para o Rei da Noite. Em troca disso, ele vivia em paz. Então, todos os caminhantes brancos que existiram e foram derrotados ali no final de Game of Thrones, eles eram os filhos do Craster. Ou seja, eles não estão mais por aí, tecnicamente. Agora vamos falar dos Whites. Os Whites são os zumbis. São pessoas que foram transformadas pelo Rei da Noite como? Simplesmente pessoas mortas. E o Rei da Noite trazia essas pessoas à vida novamente. Eu não gosto de falar muito Whites e tal, eu falo zumbis. Os zumbis do Rei da Noite. Pronto. Todos esses seres foram derrotados ali no episódio 3 da 8ª temporada, na Batalha de Interfell, mais conhecida como a Longa Noite. Quando eu falo aqui nos vídeos, são um disclaimer, quando eu falo aqui no vídeo da Longa Noite, eu não estou me referindo à Longa Noite que aconteceu, que uniu os Filhos da Floresta, os primeiros homens e os selvagens, ali no tempo da Aurora ainda. Não é isso que eu estou me referindo. Os livros falam bastante disso, tem essa lenda que circula, tem essa história em Westeros, mas a série não abordou isso. Então, quando eu falo a Longa Noite, eu estou falando da Batalha de Interfell, no 3º episódio da 8ª temporada, que é auto-intitulado A Longa Noite. Então, não confunda. Tem muita gente que fala, mas aquilo não foi Longa Noite. Na série foi, por causa do nome. E é só. Quero um dia fazer um especial melhor, falar sobre tudo isso com calma. Mas, por enquanto, é isso que você precisa saber. A série Game of Thrones trouxe um sentido diferente pro Rei da Noite e os outros. Já no piloto, no primeiro episódio da primeira temporada, a série já começa mostrando que esses caras estão aí. Então a série, desde o início, ela focou nisso e até o final ela vai lidar com essa questão aí
dos caminhantes brancos, da ameaça que está vindo do norte, do Rei da Noite e os outros que estão vindo para lá da muralha para invadir os 7 reinos e pipipi popopó, você já conhece. O Rei da Noite é derrotado na Batalha de Winterfell, na Longa Noite. E eu tô sondando aqui no canal há um tempo que o Rei da Noite não morreu e ele vai voltar para ter um embate com o Jon Snow, porque para mim ele é o grande algoz do Jon Snow, né? Ele é o grande inimigo ali. O lance é entre os dois e não foi resolvido. Uma forma que eu vou comentar nesse vídeo aqui, é uma delas, de como o Rei da Noite pode voltar. Vamos lá. 4º episódio da 4ª temporada. A gente vê lá o Rei da Noite com um bebê, que é um dos filhos do Craster, que eu falei, em uma espécie de altar. Esse altar é chamado de Altar de Inverno. Ele aparece na 4ª temporada e depois nunca mais. Eu tenho a impressão de que esse é um lugar mágico e específico, onde pode ser que o Rei da Noite tenha os seus poderes concentrados. Por quê? Porque ele poderia pegar esses bebês, levá-los para qualquer lugar e transformá-los, se definitivamente o poder estivesse nele. Concorda? Funcionaria em qualquer lugar. Mas por que ele leva para o altar? Lembrando que a gente está falando de Rei da Noite, Filhos da Floresta, são todos seres mágicos. E Game of Thrones também tem esse quê de fantasia. Tem o deus lá da Melisandre, o Senhor da Luz, que trouxe o Beric Dondarrion 3 vezes de volta da morte. Ela mesma trouxe o Jon Snow da morte. Tipo assim, gente, tem muita fantasia no rolê. Tem dragões. Então não é impossível que aquele lugar seja um lugar onde está concentrado os poderes do Rei da Noite. E pode ser ali que ele volte de alguma forma. Como? Ainda não sabemos. Posso teorizar, você pode teorizar comigo, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que o Jon Snow e os selvagens, que agora estão pra lá da muralha, em algum momento vão encontrar esse altar. Isso, olha, é uma baita sacada pro roteirista, hein? Aí pode acontecer uma parada meio Indiana Jones, sabe? Tipo, alguém toca em alguma coisa e aí a pessoa volta. Gente, é muito fácil fazer isso. E aí pode entrar em outra teoria aqui, já conjecturando com vocês. Quando ele morreu, o espírito dele voltou para esse altar, alguma coisa. Eu acho que tem alguma ligação. Aquilo ali não tá à toa. E se eles jogaram à toa e não usaram mais, os roteiristas da série Snow podem utilizar. Então essa daí é uma teoria que eu acho que pode dar muito certo. E eu ia achar muito mais interessante do que outras teorias que tem por aí que eu vou trazer em outro momento, né? Eu vou falar muito aqui ainda sobre o Bran, seu Rei da Noite. Pausa rapidinho no vídeo, eu quero te agradecer por ter ficado aqui até agora. Mas eu tenho uma novidade pra você. Você já ouviu falar no Valeu Demais? O Valeu Demais é uma nova ferramenta de monetização no YouTube que ajuda todos os criadores de conteúdo. Você pode doar uma quantia que cabe no seu bolso e é muito fácil. Vou te ensinar. Você pode vir em qualquer vídeo meu, inclusive aproveita e dá um joinha, e passar pro lado, ó. Tá vendo? Até a opção Valeu. Clica no Valeu, vão vir as opções que cabem no seu bolso. É só você arrastar do menor para o maior. Aí tem a quantia aqui que você escolher, depois é só clicar em comprar e enviar. Muito simples, né? Com Valeu Demais, você me ajuda a continuar criando conteúdo. Voltando para o vídeo. Ainda falando de magia, eu acho que tem um outro personagem que pode retornar. Eu tô falando do Benjen Stark, o tio Benjen, ou Uncle Benjen. O Benjen Stark era um grande guerreiro da Patrulha da Noite. Ele era condecorado ali e tal. Ele foi fazer uma missão para lá da muralha. Nessa missão, ele foi atingido na barriga pela espada de um White Walker. E ali ele começou a agonizar e ficou jogado por lá. Os Filhos da Floresta o encontraram e fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Rei da Noite. Pegaram a obsidiana, o vidro de dragão, e colocaram no tio Benjen também. E eu não tô inventando história, porque ele conta isso pro Bran e pra Meera lá no episódio 6 da 6ª temporada, quando os dois são salvos pelo Benjen Stark, logo depois do Rei da Noite ter atacado o Corvo de 3 Olhos. Um pouco depois do Bran ser marcado pelo Rei da Noite. Guardem isso também, o Bran foi marcado pelo Rei da Noite. Como que o tio Benjen morreu? Ele morreu ganhando tempo pro Jon Snow se salvar dos Whites que estavam em cima dele, estavam atrás dele ali, naquela missão suicida que ele fez com a Daenerys e tal. Aí a Daenerys perdeu o Viserion e tudo a gente já conhece, né? Aquele embate foi pra lá da muralha e o Jon só sobreviveu porque o tio Benjen salvou ele. Só que a gente não viu o corpo do tio Benjen. E o tio Benjen não tá normal. Ele é também um ser mágico, tanto que ele não pode passar pra lá da muralha porque a magia afeta ele. De certa forma tem um pouco de sanidade nele ainda, tem um pouco de empatia, ele ajuda os sobrinhos, mas ele não tá normal não. Então a chance dele estar vivo ainda é grande, porque a gente não viu o corpo. Já sabe, né? Em Game of Thrones a gente não viu o corpo, mano. Pode estar vivo. A gente já viu muito acontecer isso com outros personagens. Então a volta do tio Benjen também pode ser algo muito interessante para despertar essa volta do Rei da Noite. De repente quem vai encontrar o altar de primavera é o tio Benjen.
Olha eu trazendo todo mundo aí pra história. Então essa é uma possibilidade, mas lembrando que é uma teoria. Eu não ouvi isso em lugar nenhum, eu tô reassistindo a série, pegando algumas coisinhas e criando as coisas aqui pra trazer pra vocês. Tenho estudado também, tem alguns outros canais que eu acompanho e dou uma olhadinha ali. Não vou ser hipócrita, é claro, mas é uma teoria que eu pensei e queria compartilhar aí com vocês. Agora eu quero saber o que você achou. O que você achou dessa teoria do altar de inverno e será que o Rei da Noite vem por ele? Volta por ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se não tá inscrito no canal, ainda se inscreve e ativa as notificações para não perder nada daqui pra frente. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais porque eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima. Tchau.